Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaínos, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais também. Você tem aposta dobrada para você ganhar o seu dinheiro, fazer a sua grana, tem jogos aí, decisões de campeonatos estaduais, jogos pela Europa, outros esportes. Aproveite, a 1xBet dá essa benesse para você. Você usa a palavra Ave Mais e consegue dobrar a sua aposta. Olha só que maravilha. Olha que coisa legal. E aí você, por exemplo, coloca 40, vai para 80. Você vê os jogos, vê o que está pagando melhor. Se de repente você vai com um azarão, para quem sabe o azarão dá certo, você ganha um dinheiro bom. Faça isso, faça um estudo dos jogos aí, analise quem vai mais, quem vai bem, quem não vai. Enfim, faça as suas apostas e a 1xBet paga bem, paga rápido. É uma empresa muito séria. Olha, eu queria falar sobre um tema nesse Acorda Vascaínos, desse último dia do mês de março, porque daqui a 9 dias o Vasco vai estrear do campeonato, na verdade 8 dias, do Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira o Vasco entra em campo para o maior desafio da temporada, e o único, né? Porque o Vasco conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil e não chegar às finais do Campeonato Carioca. Foi eliminado na semifinal. O Vasco vai enfrentar o Vila Nova, tem que vencer, é importante vencer. E há uma discussão no ar sobre Maracanã e sobre São Januário. Eu entendo que o torcedor do Vasco está muito machucado com o time. Eu entendo, porque é muita pancada que se toma, é muita humilhação. É, por exemplo, jogar um Campeonato Carioca e perder os 5 clássicos. Perder 3 vezes para o Flamengo é um negócio duro que não entra na minha cabeça. Perder para o Fluminense da maneira como perdeu, tomando um chocolate. Perder para o Botafogo, que é o time mais frágil do Rio de Janeiro, junto com o Vasco, é claro. E ainda ser eliminado na Copa do Brasil para Juazeirense, são todos motivos para o torcedor não confiar nesse time. É um time que eu tenho uma impressão de ter pelo menos uma espinha dorsal melhor, ter gente mais comprometida do que nas 2 últimas temporadas, quando a gente teve times realmente que não honraram, que não tinham compromisso, até um pouco sem caráter, sabe? Aquela coisa meio, estamos aqui por obrigação. Eu acho que a gente tem um bom goleiro, 2 bons zagueiros, bons volantes. Temos o Nenê com 40 anos, que é um jogador interessante. Alguns jogadores da base melhorando, como Juninho, como Peck, como Figueiredo, ainda muito como composição. Uma expectativa em relação ao Riquelme, que precisa acordar, precisa, né, desabrochar, mostrar para todo mundo, a posição debaixo do braço é minha, eu vou jogar. Então eu acho que é um time que tem melhores peças, mas precisa melhorar muito, eu não tenho nenhuma dúvida, e estou concordando com o torcedor imensamente. Mas eu acho que você achar que não vai ser legal jogar no Maracanã na estreia, porque esse time não presta, porque esse time não motiva, eu queria trazer uma reflexão para você. Eu acho que independente do time, e fala alguém aqui que já viu muito futebol, já viu muito Vasco, com times muito piores, com times que conseguiam jogar com alma, com coração, com disposição, e isso atraía o torcedor. E acho que de alguma forma, você desdenhar do seu próprio time, ou você está torcendo contra porque você está insatisfeito, e aí vem aquele velho papo mala da política, de que eu não gosto, porque o presidente é isso, porque é ilegítimo, porque é ilegal, porque deu um golpe, porque aquilo, que aquilo outro, não consegue entender que o mundo passou, está passando, e ele está ainda com esse discurso de que não vai voltar, não adianta, não volta. Ou é esse cara que torce contra, o que eu acho lamentável, porque o cara quer ter razão e diz que é torcedor do clube. Não é torcedor do clube, não gosta do clube, absolutamente. É torcedor dele, torcedor dos amigos, das pessoas próximas a ele, e não torcedor do clube. Não vê o bem da instituição. Ou então, é um torcedor amargurado, chateado, de tanta porrada. A esse eu dou alguma razão, mas a esse eu faço um apelo. Porque se não vejamos, o Vasco sempre foi um clube de jogar no Maracanã. O Maracanã sempre foi a casa do Vasco. Grandes títulos foram conquistados no Maracanã. O Vasco foi campeão brasileiro em 1997 no Maracanã. O Vasco conquistou grandes campeonatos cariocas, jogando muito bem no Maracanã. O Maracanã sempre foi o palco, volta de Roberto Dinamite e outros grandes jogos e outros grandes momentos. Então eu acho que dá pra gente mensurar
que o Maracanã não pode ficar longe do Vasco. Eu contei uma história aqui em 2019, eu fui ver um Vasco Fluminense no Maracanã e fiquei triste, porque eu me senti como sendo um intruso no Maracanã, revistado, não pode entrar aqui, não pode entrar acolá, porque aqui é do Fluminense, porque o Fluminense é que manda no jogo, o Fluminense é que é o dono do estádio. E eu falei, não gente, eu pago imposto, eu de alguma maneira eu estou sustentando isso aqui, eu tenho direito. E eu acho que o Vasco precisa se reposicionar nessa questão do Maracanã, até estrategicamente, porque se a SAF passar, o Vasco ter São Januário novo, mas ter um estádio grande, gigantesco, do tamanho da sua torcida. Tecnicamente falando, você colocar esse time para jogar em São Januário vai ser uma pressão? Sim, qualquer estádio como São Januário dá pressão, e São Januário especialmente. Mas será que faz tanta diferença jogar no Maracanã e jogar em São Januário? Não sei, eu acho que São Januário pode ser um estádio menos neutro, ok. Estádio com 20 mil pessoas fazendo pressão, é brabo. Mas e 70 mil pessoas no Maracanã? E aí, eu pergunto, você que acha que não vai lotar, por que você não acha? Eu acho que a torcida do Vasco já deu provas inequívocas, e acho que é um horário bom, 7 da noite, numa sexta-feira, véspera de final de semana, você pode sair dali, tomar o seu chopp, comemorar uma vitória, passar até mais tarde, porque no dia seguinte poucos trabalham, e mesmo que você trabalhe, dá para aproveitar e ir para casa dormir cedo. Então eu vejo o jogo como importante como posicionamento para um clube que está na bica para se tornar SAF, para ser também importante, pujante, voltar a ser pujante, mandando no futebol, que foi aquilo que o Vasco sempre fez, e chegar e dizer, olha, eu posso fazer isso aqui que vocês estão vendo. Alô, prefeito, alô, governador, alô, Flamengo e Fluminense, os donos do Maracanã, o Vasco voltou. E mostrar aos executivos da 777 o que eles estão abraçando. Um clube que contra o Vila Nova, numa sexta-feira à noite, superlota o Maracanã. Eu acho que é um papel interessante para nós, porque a gente vai estar dando um recado ao mercado do quão forte nós estamos voltando. Porque o Vasco vai voltar a ser muito forte com a 777, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não sei se com a 777, mas com o dinheiro injetado. Sendo bem gerido, é impossível do Vasco não conseguir ter um time competitivo, ter um clube equacionado, pagar suas dívidas e ter uma vida calma e em paz, que é algo que a gente não tem há muitos anos. Já falei aqui, em 1992, o Edmundo me deu uma entrevista que a ajuda de custo dele estava atrasada. O Vasco viveu sempre, quase sempre, na dificuldade, na grana, na inadimplência, muitas vezes no calote, sim. E isso precisa parar. Quando a gente diz essa semana que o Vasco regularizou a situação de fundo de garantia, quando o Vasco vai tirar esse CNDs para conseguir lei de incentivo, quando a gente fala que o 5º dia útil vai ser feito o pagamento, a gente não está dizendo isso da boca para fora apenas por achar legal, não. Como eu vi muita gente dizendo, vocês adoram essa gestão. Não, a gente não adora. A gente só dá notícia, a gente adora dar notícia. E essa é uma pauta muito positiva, sim, desculpe para aqueles que não gostam. E a gente vai informar isso. E isso é uma prova cabal de que o dinheiro que vai entrar, como já entrou esses 70 milhões, que é um empréstimo, é verdade, mas pode se tornar dinheiro do Vasco caso a SAF passe, já está sendo bem empregado. Já está sendo bem empregado. Então, é um recado que o Vasco daria aos executivos da 777, olha aqui o que vocês estão abraçando. Investe nisso aqui, que vocês vão ter um retorno maior. Então eu sou muito favorável, estrategicamente, ao jogo do Maracanã. Eu sei que não tem motivo para festa. O Vasco tem que ganhar do Vila Nova. Eu sei que se o Vasco não ganhar do Vila Nova, tem muita gente que vai dizer, negócio de festa no Maracanã. Eu acho que não é festa. É encher o estádio, fazer pressão, gritar 90 minutos, e ao mesmo tempo você vai estar dando vários recados, mas tecnicamente acho importante. O gramado está muito bom, como também o gramado de São Januário. Vão chegar mais vascaínos, acho que tem que botar preço popular para o torcedor lotar mesmo. E aí em cima disso, você largar com o pé direito. Acho que São Januário serve para outros jogos, mas esse jogo especificamente eu entendo. E eu acho que politicamente é importante, muito importante, para marcar uma trajetória, marcar um reinício, que se Deus quiser vai acontecer,
de um clube com dinheiro, de um clube com condição de contratar, de um clube equacionado financeiramente. Acho que isso precisa ser discutido já. Precisa se decidir isso logo. Até para a gente fazer promoções, a gente divulgar, a gente fazer a coisa acontecer, para o torcedor do Vasco poder comprar o seu ingresso com antecipação. Então eu queria, nesse Acorda, dizer exatamente isso. Para você que é descrente, para você que acha que vai ficar o resto da vida dizendo não, o Vasco não me serve mais, eu estou desanimado, não, esse time não presta, mesmo que se traga o Felipe Coutinho e o Paulinho, você vai dizer, não, esses caras estão velhos, o do contra, porque está chateado com alguma coisa que não deu certo. E eu acho que você tem que repensar a sua posição, né? Se você deva cuidar da sua saúde e não ficar, né, pregando no deserto. Mas para o torcedor que está descrente, porque está chateado com tudo que vem acontecendo no futebol, com derrotas, independente de gestões, e para isso eu tiro o chapéu. Eu não vou ao estádio para torcer pelo presidente ou vice-presidente ou diretor executivo tal, não. Eu vou torcer pelos meus jogadores. Para você que pensa assim, reflita. É o Vasco. Somos nós. Nós representamos o Vasco. Olha, eu digo até a você, eu estou pensando na sexta-feira, dia 8, toda a equipe para o Maracanã. Todo mundo vê o jogo no Maracanã. Fazer o pré-jogo, entra um, entra outro, cai, não cai. Eu acho que a nossa presença no estádio é muito importante. Porque a gente precisa, de alguma forma, dar um retorno, mostrar à sociedade, mostrar ao mundo do futebol que o Vasco vai deixar de ser o patinho feio que vem sendo nos últimos anos. Tomara, tomara. Agora, se o jogo for em São Januário, zero problema. Vamos lotar São Januário, vamos fazer pressão, porque o mais importante, acima de qualquer coisa, é largar com o pé direito para a Série B. Não cabe mais ao Vasco ficar longe do G4, não entrar no G4 em momento nenhum, como aconteceu no ano passado. O Vasco precisa dar esse retorno imediato. Esse time precisa ser competitivo para tal. Porque realmente, caso contrário, vai ficar muito complicado. Vai ter que se cobrar do treinador Zé Ricardo, vai ter que se cobrar do Carlos Brasil, vai ter que se cobrar dos jogadores. E a gente vai fazer isso e você tem todo o direito de fazer. Mas nesse primeiro jogo, eu acho que seria legal para todo mundo entender que o Vasco está voltando essa superlotação no Maracanã para a gente vencer o Vila Nova. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com a Jéssica Dias ao vivo, lá no canal Atenção Vascaínos. À tarde, o Emerson Rocha estará no Boletim AV. Hoje trocou. E à noite eu volto com a Venils, doido para descobrir quem é esse atacante estrangeiro que o Vasco contratou, já tem contratado e vai se apresentar na próxima semana. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.